Deus abandonou Jesus na cruz? Muitas pessoas entendem que Deus abandonou Jesus na cruz. A Bíblia registra que no momento da crucificação, Jesus que se sentiu abandonado pelo Pai, exclamando, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Será que esse abandono foi real? O que você acha? Comente aqui embaixo para me saber a sua opinião. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Ao ver as palavras de Cristo na cruz do Calvário, eu me lembro do salmista Davi no Salmo 22. As palavras de Cristo são as mesmas palavras do salmista Davi, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Quando olho para a cruz e olho para o salmista e penso, Deus, ele abandona os seus? Mas nós precisamos entender, esse abandono foi um abandono figurativo? Esse abandono foi um abandono poético? Precisamos entender e saber que esse abandono foi real. Foi algo real que aconteceu. Deus quer dizer, pastor, que ele não respondeu pelo socorro do seu próprio filho, Jesus, na cruz? Deixa eu te falar algo. Deus, ele é santo. E ele está entronizado entre os louvores de Israel. Deus jamais abandonaria um dos seus. Por ser moído na cruz do Calvário, Jesus, ele estava cumprindo, e nós precisamos entender, cumprindo as Escrituras e executando o plano da redenção. O Filho de Deus, o puro, o perfeito, ele tomou sobre si o pecado. Jesus, ele foi abandonado para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Deus. Nós precisamos entender esse plano da redenção, esse plano do soberano para com a humanidade. Então nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor e nós vamos entender e explicar o porquê desse abandono. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Quando Cristo, ele assume o nosso lugar, quando ele assume o nosso lugar, ele vai levar toda a culpa. Se uma pessoa matou, se uma pessoa adulterou, se uma pessoa se drogou, se ela mentiu, todo pecado, glutonaria, feitiçaria, tudo aquilo que está englobado na palavra pecados e as suas ramificações, ele assumiu ali e ele passou a ser maldito exatamente naquele momento. E é aqui que nós precisamos entender o porquê desse abandono e o porquê que Cristo, ele citou nas suas palavras e também lembrando do salmista Davi exatamente desse abandono. Cristo nos redimiu da maldição da lei. A lei, ela vai condenar. A lei, ela não vai passar pano. A lei, ela vai ser severa. Pecou, ela vai em cima ali
e vai trazer a condenação. Então, ao ele tornar a cruz, então ele tornou-se maldito em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele jamais conheceu o pecado. Ele fez-se pecador em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que possamos, fazer justiça de Deus. Ou seja, nós estamos falando ou estamos tratando aqui sobre a essência da expiação. Ele ocupou o lugar de um pecador. E daí vem-se a separação. O pecado, ele traz separação entre o homem e Deus. Ao ele assumir toda a culpa, ao ele assumir o pecado da humanidade, há quem diga, alguns estudiosos, alguns irmãos que conheço, que o próprio Cristo, ele sofreu ali o seu inferno, que é a separação entre o homem e Deus. Jesus, o puro, o inocente, ele leva. Mas depois do terceiro dia de ele ser crucificado, ele surge dos mortos. E assim sendo ele glorificado. E é por isso que nós vamos ler nos Salmos a seguinte frase: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Este é o Rei da Glória. Deus, ele nos amou tanto que deu seu filho para morrer por mim e por você. E por isso que eu louvo, por isso que eu glorifico, por isso que eu sigo. E com maior orgulho levo a bandeira de Cristo ao anunciar o seu nome a todas as nações. Que Deus seja louvado na sua vida, que o nome do Senhor seja reverenciado. Em nome de Jesus Cristo, creia que o puro, ele se fez pecador para trazer libertação para você. O puro, ele se fez maldito para trazer paz, para que a lei não viesse condenar a humanidade. Peço mais uma vez a ti, que chegou até aqui, compartilhe esse trabalho, aperta o sino de notificação, se inscreva no canal, faça seu comentário, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na sua vida. Fique na paz, meus amados.